Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, chegamos à mensagem número 24 da série desse elementiário, então virá o fim. Obviamente que hoje vamos estar falando no capítulo 24, sabemos que o livro de Mateus são 28 capítulos. Porém, essa série do elementiário se encerra aqui hoje. Mas, nos próximos 2 finais de semana, o Espírito vai permitir, nós vamos estar dando continuidade, fechamento do livro de Mateus. E a próxima série que nós vamos dar início, depois, vai ser o livro de Efésios, a qual já começou, a ser desfrutado, o livro de Efésios, mas nós ainda daremos início daqui 3 semanas, provavelmente. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nessa noite, a qual o encargo do título da palavra dessa noite, vamos ler junto? A vinda do Senhor está à porta. Aleluia! Qual é o título, o tema desse volume do elementiário, o livro número 6. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Aqui nós podemos ler a primeira vez, depois vou procurar fazer um resumo da mensagem anterior, e depois nós darmos continuidade à palavra do encargo dessa semana. Embora, irmãos, obviamente, não vou ter tempo, não é também diretamente o meu encargo falar tudo sobre escatologia, que não dá tempo. Nós encorajamos os irmãos a aprofundarem, a continuarem, a prosseguir em conhecer ao Senhor, lendo a Bíblia e os livros também que nos ajudam a compreender a palavra de Deus. Além do alimento diário, também foi sugerido vários livros para nós termos entendimento sobre a vinda do Senhor estás à porta. Então é fundamental eu e você então continuar, lendo, compreendendo que de fato o tempo, a volta do Senhor está bem próxima, como no início nós queremos. Amém? Então aqui, Mateus 24, vai falar sobre os versículos sugeridos. O contexto é a parábola da figueira. Logo aqui, irmão, já mostra na nossa tradução, João Ferreira de Almeida, o subtítulo aqui já fala: exortação à vigilância. Amém? Vamos falar junto? Exortação à vigilância. Então, essa palavra de hoje, tem tudo a ver. Por um lado, Deus está nos exortando, que Ele está voltando. E por outro lado também Ele nos encoraja. Por meio dessa exortação, Ele está nos encorajando. Vigia mais. Ore mais. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui do versículo 32 ao 51, eu gostaria de ler da maneira dinâmica aqui. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quem tiver com a Bíblia, quiser acompanhar, podemos ler junto. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo,
Um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado o seu Senhor achar fazendo assim. Vos digo que confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então, com respeito a essa palavra dessa noite, né, a vinda do Senhor está à porta. Tudo tem a ver, de fato, com a nossa experiência hoje. Por um lado, esses versículos aqui está se referindo diretamente a nós, não é uma profecia para a igreja. Então, essa palavra aqui, esses versículos é para nós mesmos. E os versículos, né, anteriores aí, né, de Mateus 24, de 1 a 31, está se referindo a uma profecia para os judeus. E nós vimos então as duas palavras, né, da semana anterior com essa, é uma sequência, a qual o autor, né, nosso irmão, né, o enviado, que nós cremos de Deus, o apóstolo Pedro Dong, gastou nessas duas mensagens para estar mostrando, principalmente, né, sobre o destino do governo humano. Qual é a vontade de Deus, o propósito de Deus, desde o princípio ao criar o homem? Então nós sabemos, vimos semana anterior, né, o William compartilhou conosco, mostrando sobre a importância, né, do reino de Deus, e vimos também sobre a queda do homem. Então nós vimos desde o início, desde o princípio no livro de Gênesis, o capítulo 1, o capítulo 2, ali está a vontade original de Deus. O propósito de Deus, o princípio de Deus, que Deus fez o homem e a mulher, dentro do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27 e o versículo 28. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. E o versículo 28, principalmente, a Bíblia fala que Deus os abençoou e disse: sede fecundos. Não é isso? Capítulo 1, versículo 28, então nos mostra esse encorajamento sobre o propósito de Deus para que o homem governasse, né, a terra. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus criou os céus, Deus fundou a terra e fez o homem. E o propósito de Deus, ao criar o homem, é para que o homem vivesse por meio da vida de Deus, e Deus fosse de fato, né, por meio dele, Deus conseguisse governar a terra. Mas nós vimos também que por causa da queda do homem, em Gênesis 3, nós vimos que infelizmente, a serpente, a mais sagaz de todos os animais, infelizmente ali, em Gênesis 3, nós vimos que entrou ali no jardim do Éden, né, e falou ali para que Eva e Adão, que não era para eles somente comer da árvore, do fruto, né, ali que Deus tinha dado, mas eles também podiam comer da árvore, conhecimento ali do bem e do mal. Então, nós vimos que Eva comeu do fruto, foi enganada e deu seu marido. E ali nós vimos que por meio da desobediência
da palavra de Deus, entrou o pecado. Ó Senhor Jesus, infelizmente, irmãos, nós vimos, por meio da desobediência, e ali veio o pecado, e por meio desse pecado gerou a morte. Por isso que a Bíblia mostra no livro de Romanos, né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca desistiu do seu propósito. Toda a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o inimigo de Deus, ele retardou um pouco o propósito de Deus. Mas a palavra de Deus, como nós vimos em Mateus aqui 24, passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus, então, ao fazer Adão e Eva ali, o propósito de Deus era esse. Então, ao entrar o pecado, ali nós vimos ali a desobediência, mas graças a Deus, né, que por meio também, um item que eu lembrei muito ali de Gênesis 4, né, que eu gostaria aqui de ler com os irmãos, Gênesis 4. Senhor Jesus, fala que quando Caim matou Abel aqui, né, no capítulo 4, aqui já começou toda a bagunça, irmão, do inimigo, né, trazer dano ao governo de Deus. Houve o primeiro homicídio numa família, uma catástrofe, está vendo? O homem por ter afastado de Deus, e aqui então nós vimos que Caim, ele desobedeceu a Deus também, e matou o seu irmão Abel. Mas graças a Deus, que nós vimos também que Deus abençoou Adão e Eva, né? Deu eles outro filho, a qual chamou Sete. Aí, no versículo 16, Gênesis 4, 16, fala que retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Então aqui mostra que, versículo 16, né, 4:16, fala que Caim saiu da presença do Senhor. Mas graças a Deus, no versículo 25 e 26 fala, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia! Por meio também aqui, irmão, de Enos, Sete teve um filho. Sim, o pecado entrou, mas Deus ainda pela sua longanimidade, pelo seu grande amor e as suas muitas misericórdias, Deus ainda concedeu a esse casal um filho. A Sete, a qual Sete também nasceu um filho, colocou o nome de Enos. Em outras palavras, Enos significa fraco, frágil e mortal. Mas louvado seja o nome do Senhor. Por isso que hoje, irmãos, nós reconhecemos diante do Senhor que nós somos fracos, nós somos frágeis e somos mortais. Mas graças a Deus, ao crer no Senhor Jesus, nós temos a experiência de invocar o nome do nosso Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Por isso, irmão, por meio de qualquer situação do caos, da queda do homem, o objetivo de Deus, o destino do governo humano, até hoje trazendo para nós, o homem por se tornar independente de Deus, ter desviado de Deus, hoje ainda também nós, eu e você, precisamos continuar pregando o Evangelho para trazer o homem de volta a Deus, de volta ao princípio, levando a pessoa, o incrédulo, aquela pessoa que não confessou Jesus como único Senhor de sua vida, tirando ela do reino das trevas e trazendo para a sua maravilhosa luz. De que maneira? Invocando o nome do nosso Senhor. Mas aleluia, depois aqui em Gênesis 6, nós vimos então que aqui, por causa da queda, do pecado, o homem afastou de Deus, né? E aqui nós vimos em Gênesis 6, que Deus também achou uma família, a qual nós vimos que foi Noé. Noé achou graça diante de Deus. Vimos também aqui nesse princípio, né, em Gênesis 6, vimos aqui que Deus avançou com a família de Noé. Mas também, o inimigo de Deus, ele ainda conseguiu
né, atrasar o propósito do Senhor, a qual nós vimos também, se nós lermos no capítulo 10 e 11 de Gênesis, chegou até Nimrod, a descendência de Noé. Ele teve 3 filhos, não é isso? Sem, Cão e Jafé. Então mostra para nós ali, esse princípio aqui, que Nimrod, né, veio dessa família. Mas só que Nimrod, ele se tornou independente de Deus. Ele não buscou a Deus. Ele era um valente caçador. Mas só que ele confiava em si mesmo. Por isso que aqui em Gênesis 10, capítulo 10 e capítulo 11, fala que ele estava aqui em Babilônia, né? Ali uma terra de baderna, muita confusão, afastado de Deus, uma terra de idolatria, de pecado, principalmente por se tornar independente de Deus. Mas graças a Deus que Deus sempre teve um propósito, irmãos, de trazer o seu governo de volta. E Deus confiou ao homem, por isso que o homem é tão especial. Deus não desistiu. Ó Senhor Jesus! Lembra, irmão, daquele contexto lá, uma inserção aqui, João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte A. Fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função do inimigo. Essa é a função dele. Ele roubou o homem da presença de Deus. Depois ele quer matar esse homem. E depois destruir completamente da face da terra. Destruir também as famílias. Por isso, irmão, que nós precisamos diariamente declarar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Nós sempre precisamos invocar o nome do Senhor. De volta ao princípio. Esse era e é o propósito do Senhor. Aí vimos, né, por meio de Nimrod, a decadência desse governo humano. Mas graças a Deus, como eu estou enfatizando, Deus não desistiu do homem. E Deus chamou um homem, em Gênesis 12, chamou Abraão. Aleluia! Deus não desistiu, está vendo, irmãos? Toda a história da Bíblia, Deus sempre tem chamado. Embora também Abraão estava em Ur de Caldeus, uma terra de idolatria, servia a ídolos, afastado de Deus, da presença de Deus, mas Deus ama o homem. Deus ama a mim, Deus ama a você, nós pecadores, Deus ama a humanidade. Por isso que Deus amou o mundo, amou a humanidade, que Ele se deu por nós. Por isso que Deus sempre vai atrás do homem. Irmão, não é nós que vamos atrás do Senhor, é o Senhor que vem até nós. Por isso que, graças a Deus, por meio de Abraão, Deus pôde ter um novo começo. Deus, então, chamou ali Abraão e dali se tornou, mais para frente, a nação de Israel. Deus pôde contar com Abraão e, por meio de Abraão, a nação de Israel, então, foi formada ali, Deus tirando o seu povo da mão do inimigo de Deus. Então, graças ao Senhor, que aqui podemos ler em Êxodo capítulo 19, Senhor Jesus, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Ó Senhor Jesus, essa é a vontade de Deus, irmão, governar sobre o homem, ter um governo na terra e usando, né, o homem. Para quê? Para envergonhar Satanás. Mas louvado seja o nome do Senhor. Aqui então, que em Êxodo 19, Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Aí o versículo 5 e 6, o que que diz? Vamos ler? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, povo, aleluia. Então aqui mostra que Deus então teve um começo,
né, chamou Abraão da terra de ídolos, de Ur de Caldeus, embora o inimigo de Deus ali, né, por meio da queda do homem, lá já no capítulo 3, desviando o homem do propósito do Senhor, mas Deus, irmão, sempre trazendo o homem de volta a Ele. Hoje é o mesmo princípio para nós. Por que o encargo da palavra dessa noite, a vinda do Senhor está às portas? Porque o Senhor está nos chamando de volta para Ele. Como está a minha situação hoje, a sua? Né? Deus, nessa noite, está nos exortando. Volte para mim. Como Ele mesmo disse à igreja, né? Em Éfeso, capítulo 2, versículo 4, em Apocalipse 2, 4. Lembre-te, pois, de onde caíste. Não é isso mesmo? Arrependa-te e volta ao primeiro amor. Apocalipse, né? Capítulo Senhor Jesus, 2, versículo 4. A igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então aqui mostra, né, um princípio, que Deus, irmãos, Ele sempre está procurando o homem. Mesmo sabendo que nós somos caídos, mesmo Ele sabendo que o pecado habita em nós, mas só que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Ele começou essa obra em cada um de nós e Ele vai completar. Por isso que Deus não desiste de nós. Então aqui, assim como Ele chamou Abraão, né, o propósito de Deus, a vontade dEle, o reino dEle sendo estabelecido na terra. E hoje, o mesmo princípio para nós aplicando à igreja, irmão, na era do Novo Testamento. O Senhor também conta com cada um de nós. Esse mesmo contexto aqui, se nós lermos também, lembrarmos das cartas de Pedro, Pedro também falou isso para nós. 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém. Aleluia. Por que eu estou mostrando, irmão, esse paralelo? Se nós ficar só no Antigo Testamento, só na escatologia, talvez para você essa mensagem não vai ter muito significado hoje. Mas por isso que eu estou querendo mostrar os dois lados. Tem o lado da escatologia do Antigo Testamento e o Novo também no aspecto prático. Hoje é o mesmo princípio. Esse mundo jaz no maligno. Por causa, desde a queda lá, desde o início do pecado de Adão e Eva, Gênesis 3, mesmo problema de Nimrod, ele se tornou independente de Deus, é uma advertência para mim e para você. Ao ler a Bíblia, nós temos que entender. Paulo mesmo disse aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. Ele fala que essas coisas foram escritas para a advertência nossa. Então, mas Adão e Eva errou, Nimrod tornou independente de Deus, Nimrod introduziu idolatria, ele não obedeceu ao falar de Deus. Tudo bem. Mas e hoje, eu e você? Como está a nossa situação? A vinda do Senhor está às portas. Então, ao lermos a palavra de Deus, nós temos que estar procurando aplicar também para nós nos dias de hoje. Então, aqui nos mostra que o propósito de Deus é recuperar o governo dele. E ele já entregou
por meio de Cristo, quando veio nessa terra, Ele já entregou a igreja. Então, por isso que hoje, irmãos, nós estamos vivendo aqui, nesse mundo, onde o usurpador, Satanás, por um tempo ainda, ele está reinando nesse mundo. Esse mundo jaz no maligno. Por isso que essa advertência é para nós hoje. Nós somos uma raça eleita. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas com qual objetivo? É para proclamardes, ou falar, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, irmãos, que mesmo no período lá de Nimrod, mesmo quando chamou Abraão, nós vimos e conhecemos por meio da Bíblia que o povo de Deus, ele sempre falhou. E hoje é o mesmo princípio. Nós também sempre falhamos. Mas o que o Senhor quer o Senhor quer nos advertir quanto à exortação e vigilância, que nós nos arrependemos e voltamos para Ele. Ele já deu a chave do reino para nós. Em Mateus capítulo 6, o que diz lá? Mateus 16, primeiro. Mateus 16, primeiro. Versículo 19, 18 e 19. Mateus 16, 18 e 19. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus, o propósito dele, o reino dele, seja estabelecido nessa terra. Mas o inimigo de Deus, Satanás, está usurpando. Por isso que cabe a nós continuar pregando o evangelho da graça do reino, para que o reino do Senhor seja estabelecido nessa terra. Então, irmão, louvado seja o nome do Senhor. E aqui também no capítulo 6 de Mateus, versículo 9 e 10. Vamos ler? Mateus 6, versículo 9 e 10. Ó Senhor Jesus, portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso. Pão nosso, só até o 10, amém. Aqui o Senhor então ensinou os discípulos a orar, para que nós santificamos o nome dEle. E o 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, irmãos, nós como a igreja, essa exortação, vigilância, a vinda do Senhor está às portas. O Senhor quer que, dia a dia, nós declaramos, que nós confessamos, que nós não seguimos nenhum ídolo. Não há outro Deus além do céu e na terra. Não há nenhum outro nome que foi dado acima de todo nome. Por isso que nós invocamos o nome do Senhor. Embora, por causa do pecado, irmão, por isso nós precisamos vigiar e orar. Para que o pecado não entre na igreja. A idolatria, assim como entrou no Antigo Testamento ali, nós vimos as falhas do povo de Israel, a não obedecer os profetas, a não praticar a palavra do Senhor. Nós vimos essas advertências. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que por meio de Abraão, nação de Israel ali também, nós vimos, mais para frente, que veio também Davi, um homem segundo o coração de Deus, que faria toda a vontade do Senhor. E por meio de Davi, está vendo, irmão? Um homem escolhido por Deus. Quantas falhas de Davi que a Bíblia também mostra. Mas Davi tinha um segredo. Ele arrependia.
ele confessava os seus pecados ao Senhor. Por isso, irmãos, que Deus não desiste do homem. Por isso que por meio de Davi, né, outrora ali, desde o Antigo Testamento, o povo servindo, quando saiu do Egito, servindo no deserto. E um dos itens lá, na época de Davi, sobre a Arca da Aliança ali no tabernáculo, servindo a Deus no tabernáculo ali no Antigo Testamento. Davi teve um propósito no coração diante de Deus. Ele viu que o Senhor não tinha uma casa. E nós vimos então que Davi, ele falou para o Senhor, e Deus permitiu que Davi construísse o templo. Embora Davi, para o reinado dele ser um tempo de guerra, Deus permitiu ele que usasse, né, que ele pudesse participar apenas com os materiais. Mas foi por meio de seu filho Salomão que houve a edificação do primeiro templo. Então nós vimos, tudo isso aqui que eu estou falando, ele já mostrou semana passada, a edificação do primeiro templo. O propósito de Deus, a vontade de Deus, a cidade que Deus escolheu, Jerusalém, para ali habitar o seu nome, onde Deus fazia presente naquele lugar. Então isso mostra, irmão, que Deus tinha um propósito em governar na terra naquele período. E hoje o Senhor conta com a igreja, a qual somos nós. Deus quer governar primeiramente em nós. Deus também quer governar na nossa casa, na nossa família. Deus também quer governar no nosso ambiente de trabalho, na vida social. Por isso, irmãos, a importância sobre a questão do templo, o primeiro templo, quando foi construído por Salomão. Mas também nós vimos que o templo foi destruído por Nabucodonosor, a qual levou o povo judeu para o cativeiro. Vimos também, depois ali na edificação do segundo templo, a qual Deus despertou o espírito do rei Ciro. E Deus usou ali Zorobabel, e também o sumo sacerdote ali, Josué, para edificar o segundo templo. Mas nós vimos tudo isso, que o templo foi destruído. Mesmo o segundo templo ali sendo construído, não houve paz. Nós vimos que a idolatria, o pecado estava ali reinando. Mais para frente, adiante, nós vimos também, desse segundo templo ser destruído, nós vimos também sobre a questão da reconstrução do terceiro templo. Antes de Jesus nascer, pouco antes, nós vimos que Herodes, o grande, ele construiu a edificação do terceiro templo. E ali, ele mudou ali um pouco a característica do templo. Aí talvez, irmão, para falar assim, né? Puxa, irmão, de novo, né, essa palavra, né, como no momento, há um silêncio na Assembleia, porque são palavras difíceis de entender. Mas é necessário, tá, no alimento diário, nós continuarmos ler, entender. Eu e você precisa procurar compreender a palavra de Deus, porque tem um significado muito grande para Deus e também para nós. Hoje sabemos, já foi falado também, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Eu e você precisamos saber, continuar sabendo e entendendo que nós somos o templo de Deus. Nós somos a habitação de Deus no Espírito. Hoje Deus habita dentro de nós. Então Deus quer continuar restaurando essa reconstrução que depois aqui, eu vou falar rapidamente do quarto templo, irmão, hoje trazendo para nós na nossa experiência pessoal. Embora os judeus estão aguardando a reconstrução do quarto templo, mas Deus está louco. Para os judeus, sim, eles precisam aguardar a vinda do Messias. Mas para nós estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E para isso, essa palavra de advertência, a vinda do Senhor está às portas. É por isso que é importante. Eu não apenas ficar figuradamente falando de templo, mas o que eu gostaria de estar mostrando sobre vigilância e exortação
É um templo a qual é você mesmo e é eu, a habitação de Deus no Espírito. É esse templo que eu gostaria de estar também falando nessa noite, mostrando nessa conclusão dessa palavra, né? A vinda do Senhor está às portas, dessa mensagem número 24. Advertência e exortação. Como está a minha vida? Às vezes eu estou preocupado se o Senhor Jesus, tudo bem, irmão, nós temos que saber. Quanto à vinda do Senhor, nem o filho sabe, somente o pai. Se vai vir em 2030, se é 2050, há quantos anos que o Senhor vai voltar? Eu, em particular, né, eu não estou tão preocupado em números, mas eu preciso acompanhar, né, o que a Bíblia diz, os sinais e os tempos. O verão está próximo. Então, nós precisamos atentar com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus. Mas, por outro lado, o que adianta eu ficar somente preocupado quando o Senhor Jesus vai voltar? Eu te pergunto hoje. Hoje você, logo de manhã na sua casa, à tarde, você teve tempo? Você lembrou de invocar o nome do Senhor? Será que hoje você teve tempo de ler a Bíblia? Você lembrou do Senhor? Será que nós temos preocupado com a edificação da casa de Deus? Apressar a volta do Senhor? Orando pelas pessoas que estão no mundo perdido? Será que também eu tenho preocupado, dentro da minha limitação de tempo, dentro do possível, aproveitar as oportunidades, pregar o Evangelho? Eu posso orar por você? Está vendo, irmão? Tudo isso é uma aplicação para nós. Então, nós vimos que no terceiro templo, quando Jesus, ele veio aqui nessa terra, no seu ministério, até mesmo nesse contexto do terceiro templo, no capítulo 24 de Mateus, vamos ler lá. Senhor Jesus. Aqui, nós vimos então, no versículo 32 e 33, lemos da maneira dinâmica, o Senhor advertindo, falando que precisamos aprender com a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então, o Senhor, irmãos, de fato, né, a vinda dele está próxima. O Senhor mesmo pediu para nós ficarmos atentos. Então os discípulos também se admiraram com esse terceiro templo do Herodes o Grande. Aí o Senhor disse que não ficaria pedra sobre pedra. E nós vimos que esse terceiro templo também ele foi destruído. E Deus sabe de todas as coisas. Eu orei, Senhor, por que essa palavra, né, caiu para mim falar, né, a última, né, que é pão asmo, né, nós sempre brincamos, interagimos com os irmãos, é uma palavra que às vezes você pergunta aos irmãos, quem quer falar no meu lugar? Essa hora é poucos, né, que se prontificam. Por quê? Porque pão asmo é uma palavra, principalmente escatologia, história principalmente, não é fácil. Não somente de falar, até mesmo para os irmãos absorverem e ganharem. Mas por isso, irmãos, que é importante nós orarmos, Senhor, essa palavra, Senhor, eu quero dizer sim, amém para ela. Eu sei de uma coisa, Senhor, que o Senhor está voltando. Senhor, é uma advertência para nós. Assim como o Senhor advertiu os discípulos. Então, quando eu estava falando aqui, Deus sabe todas as coisas. E quando Herodes o Grande, ele fez esse templo diferente, um pouco diferente dos outros, aqui o irmão Pedro Dong mostrou no alimentiário, principalmente que fez lá, né, um grande muro, né, um muro de arrimo enorme, que chama-se o Muro de Lamentações. Não é isso? Quem leu o alimentiário viu. E esse muro existe até lá hoje. Embora foi destruído, mas tem uma parte lá,
que pessoalmente Deus permitiu, Deus sabe todas as coisas, nunca que eu almejei estar lá na Terra Santa, mas Deus permitiu eu estar lá um dia. E eu tive no Muro das Lamentações. E do lado do Muro das Lamentações, né, tem a mesquita, aonde ali os muçulmanos fazem a sua adoração, e aonde, né, a Bíblia mostra que vai ser edificado ali o quarto templo. Mas, sobre o Muro das Lamentações, irmãos, ali, mostrando, o Senhor permitiu de estar ali naquela terra. Estive em Jerusalém, no Mar da Galileia, estive no Gólgota, onde Jesus ali suou sangue, morreu no nosso lugar ali, ele orou ao Pai, óbvio que ele morreu ali na cruz, mas ali ele orou ao Pai, a Bíblia fala que ele suou como gotas de sangue, porque ele sabia o tamanho do castigo que estaria sobre ele, levando os nossos pecados, tudo ali, irmão, realmente pisando naquela terra. Embora aquelas profecias ali, tudo é para os judeus, mas para nós, hoje, não fica triste, se você não foi lá ou não vai conseguir ir. Bem-aventurado os que creram, né, e nem foram lá. O importante é que o Senhor, você creu e confessou, e o Senhor está dentro de você. Então, por isso, irmãos, que aqui mostra sobre que o terceiro templo foi destruído, né? E eu gostaria de ler aqui uma porção do alimentiário. Eu estava considerando, né, dentro dessa palavra, eu lembrei de que contexto aqui que eu gostaria de ler primeiro, antes de ler o alimentiário. 2 Pedro. Pedro disse que o apóstolo Paulo, ele falou, escreveu coisas difíceis de entender. Aí 2 Pedro 3, 14 e 15 fala assim: por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Mas o que eu ganhei aqui desse contexto? Essa palavra dessa semana é difícil. Eu também entendi esse contexto aqui. A luz que o irmão Pedro Dong ganhou, né, a revelação aqui, que eu gostaria de ler aqui, na quinta-feira do alimentiário, fala que a figueira já floresceu e o fim está próximo. Ó Senhor Jesus, aqui fala, né, na página 63, vou ler alguns parágrafos aqui, irmãos, para melhor entendimento, fala que aqui está falando o que eu acabei de falar do terceiro templo, amém? Quem leu, né, o alimento diário, até mesmo, irmão, quem não leu, ainda é a misericórdia do Senhor por estar lendo nessa noite, né? Aí aqui então fala, no segundo parágrafo aí, uma das modificações foi a construção de um grande muro de arrimo, que hoje é chamado de Muro de Lamentações. Esse é exatamente o templo que foi elogiado pelos discípulos, enquanto estavam com Jesus, o qual disse que dele não ficaria pedra sobre pedra. E isso realmente aconteceu, quando, no ano 70, o general romano Tito entrou em Jerusalém, destruiu a cidade e o templo, e expulsou dali os judeus. Foi assim que se iniciou a diáspora judaica, a dispersão dos judeus por várias regiões da terra. Ao longo de todo esse tempo, eles passaram a viver por complacência em outros países, sujeitando-se a todo tipo de perseguição e humilhação, seja política, religiosa ou étnica, pois, mesmo longe de sua pátria original, procuravam manter suas tradições e religião, sem se misturar com as culturas locais.
O auge dessa perseguição aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, liderados por Hitler, exterminaram 6 milhões de judeus. No fim do século XIX, surgiu o sionismo, um movimento que lutava pela repatriação do povo judeu para a sua terra. Em 1947, o político e diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, que presidia uma sessão especial da Assembleia Geral da ONU, teve uma atuação decisiva quando a criação do Estado de Israel, ocorrida em 1948. Quase 2.000 anos após a invasão de Jerusalém, a destruição do templo e a dispersão dos judeus, eles puderam, enfim, retornar para a terra que lhe fora prometida na época de Abraão. Então aqui, mais embaixo aqui também vem mostrando, irmão, aqui fala, vejamos a relação dessa parábola com a história do templo e da cidade de Jerusalém. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. O sentido do verão aqui não é literal, por isso requer uma interpretação espiritual. Os discípulos haviam acabado de perguntar a Jesus sobre o sinal da sua vinda e o final dos tempos. Ele respondeu com a parábola da figueira. Pelo fato de não dar frutos, a nação de Israel, representada por essa árvore, foi amaldiçoada. E passou por um longo inverno, que durou do ano 70 até o ano de 1948, quando foi restaurada. Incrível! O cumprimento dessa profecia na história do povo judeu aconteceu em nossos dias. Em Canaã, quando as figueiras renovam seus ramos e novas folhas brotam, anunciam de fato o início do verão. Para os judeus, o verão representa a restauração do reino de Israel, mas para nós, a igreja, representa a segunda vinda de Cristo. Querido leitor, o Estado de Israel já foi estabelecido e se tornou uma grande potência econômica e militar. A figueira floresceu, mais folhas novas estão brotando. Portanto, não é hora de relaxar. É hora de nos colocar como os trabalhadores da 10ª hora e estar vigilantes. O fim desta era já está à porta. Então, mostra, irmão, está vendo? Esse contexto histórico. O propósito, Senhor, que a vinda do Senhor está às portas. Tem tudo a ver conosco. Então, por isso que eu e você, nessa noite, precisamos ir diante do Senhor. 2 Pedro, gostaria que vocês abrissem, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. O que diz? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então aqui mostra, irmãos, que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. A vinda do Senhor está às portas. A nossa salvação, irmão, está no início, bem mais próxima quando nós cremos. Por isso que Pedro aqui vem nos mostrar. O Senhor está esperando que nós nos arrependamos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nós vimos também em Mateus capítulo 24, os irmãos nos encorajou a ler e orar, Mateus 24, 43. Vamos ler novamente? Tudo isso, irmão, mostra o sinal do final dos tempos, né?
que Jerusalém será edificada novamente, né, no aspecto espiritual. Então, Deus tem um compromisso com o seu povo e a promessa de Deus se cumprirá. Por isso que passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Então aqui Mateus 24, versículo 43 e 44. Mas, considerai isto, se o pai de família soubesse em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aqui também, fala também, aqui irmão, no alimento diário, né, na sexta-feira. Por que eu estou procurando ler aqui, ser mais fiel aqui com respeito ao contexto histórico? Eu também, nessa palavra, estava lembrando de um princípio. Né, nós precisamos pedir ao Senhor simplicidade, humildade, mesmo que, independente, o irmão pode vir aqui falar tudo, né, historicamente, bem, e é importante, né? Mas eu lembrei que o irmão Pedro Dong também, ele também tem nos mostrado muitas vezes simplicidade, principalmente quando ele vai falar do contexto histórico dos judeus. Vocês já perceberam que ele sempre fala? Eu vou ler na nota de rodapé da Bíblia, King James atualizada. Vocês já perceberam várias vezes? Isso, irmão, é simplicidade também. Mesmo que ele constituído, mesmo que ele aprofunda, mas muitas vezes ele mesmo fala para nós, para não errar também, né, que é um perigo, principalmente o contexto, né, do povo judeu, ele, na sua simplicidade também, ele lê a nota, né, da Bíblia, versão King James atualizada. Então eu lembrei também, por que não ler também o alimento diário, né? Para sermos mais fiel aqui ainda. Então aqui na sexta-feira, como eu disse, né, fala que o sinal do final dos tempos, né, sobre Jerusalém. Aí aqui o último parágrafo aqui, da página 66, 66, o penúltimo fala, algo precisa impressionar-nos. Há fortes indícios de sermos a última geração da era da graça. Os acontecimentos estão diante de nossos olhos, e o Senhor está à porta. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Não vejamos isso como mero estudo escatológico sobre o final dos tempos. Não. Os acontecimentos são evidentes e demonstram a necessidade de nos posicionarmos como a última geração antes da vinda do Senhor. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. A palavra geração aqui não tem o significado de um grupo de pessoas que vive numa mera época, na mesma época e tem a mesma idade, mas se refere à condição moral do povo. Não é hora de cochilar, irmãos, não é hora de cochilar. Vamos acordar e nos envolver com a pregação do Evangelho e com a edificação da igreja. Precisamos vigiar. Irmãos, precisamos vigiar. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ó Senhor Jesus, querido leitor, creia nessas palavras. A vinda do Senhor está próxima. Qual é a outra palavra de exortação? O que falou aí? Vigie. Vigiar. Romanos capítulo 13, os irmãos também leram para nós. Versículo 11, é o contexto que fala aqui no alimento diário. Romanos 13, versículo 11 e 12. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia, deixamos, pois,
as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Aleluia! Então aqui mostra, irmãos, o aspecto de vigiar. Advertência, uma palavra de exortação para nós. A vinda do Senhor está às portas. No Jave, quem recebeu o Jave, né? O número 300, desculpa aqui, o Jave número 358. Aqui fala, prepare-se para a vinda do Senhor. Eu gostaria de ler esse parágrafo aqui, irmão, é importante, depois eu vou estar finalizando aqui, né, essa palavra. Aqui fala, preparar-se para a vinda do Senhor. Certa vez os discípulos do Senhor lhe indagaram, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E qual sinal haverá da vinda e da consumação do século? Essa pergunta feita no início da Era da Graça nunca se calou ao longo da história cristã. Ao responder à pergunta no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus tirou o véu que separava os discípulos do futuro e apontou 12 acontecimentos importantes que pronunciariam sua volta. Aqui narra os 12. Primeiro, pessoas que afirmariam ser o Cristo, isto é, o ungido de Deus, sem selo. Acontecimento como? Número 2, guerras. Terceiro, fomes. Quarto, terremotos. Quinto, perseguições. Sexto, escândalos. 7, traições. 8º, ódio. 9, surgimento do falso profeta. O 10º, a multiplicação da iniquidade. 11º, o esfriamento do amor. E por último, o 12º, a pregação do evangelho do reino. O objetivo do Senhor, ao fazer esse relato detalhado, era eliminar as dúvidas e evitar que os discípulos fossem ludibriados pelo engano. Em sua conclusão, ele afirmou categoricamente, então virá o fim. Certo jovem, querendo saber a segunda vinda de Cristo, pediu a um irmão mais maduro que lhe falasse sobre o assunto. Este lhe perguntou, você já estudou as profecias bíblicas? Já as conferiu com a história e com os acontecimentos atuais? O jovem respondeu com um forte sim. Na sequência, o irmão perguntou. Você já orou hoje? Seu amor pelo Senhor aumentou? Você prega o evangelho do reino e vive o amor fraternal? Os ombros do jovem descaíram e sua resposta foi um não breve e tímido. O experimentado irmão então disse, não se preocupe com os eventos exteriores, mais do que o que acontece dentro de você. Se o cenário da volta do Senhor está pronto, mas você mesmo não está, de que adianta? Na primeira vinda de Cristo, os sacerdotes e escribas sabiam o lugar onde o menino Jesus nasceria. Mas, quando alertados, não foram capazes de ir a seu encontro. Tinham clareza na mente, mas estavam frios no coração. Que na volta do Senhor, nosso coração, por Ele, esteja aquecido e pronto. Que o nosso amor pelas pessoas nos mova a pregar o Evangelho do Rei. Ó Senhor Jesus. Então aqui mostra, irmãos, né, a experiência de nós prepararmos para a vinda do Senhor. Por um lado, precisamos entender e saber, sim, como nós vimos no hino que nós cantamos. Não é o nosso estágio, é o nosso estado. E vimos sobre a parábola de Mateus 25, né? As 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 nécias. Vamos, irmão, aproveitar o dia que se chama hoje. Vamos aproveitar que a vinda do Senhor está às portas. Talvez, irmão, no labor da palavra quinta nós estávamos mostrando um pouquinho. Às vezes eu e você preocupa com muito lá na frente. Para começar o dia de manhã não nos pertence. Talvez hoje pode ser o último dia nosso. Talvez hoje
o Senhor está à nossa porta. Talvez hoje, assim como o rei Ezequias ouviu uma palavra do Senhor, põe a tua casa em ordem, que hoje mesmo o Senhor iria levar ele naquele dia. Se o Senhor voltar hoje, como está a minha experiência? Como está a sua? Se o Senhor falasse para mim e para você hoje, ó, meia-noite acabou, como aquelas 10 virgens, as 5 nécias, não tinha azeite nas vasilhas, não é isso? Elas tinham azeite apenas nas lâmpadas, que está se referindo ao alimento diário, né? A salvação no espírito. Mas precisamos também da salvação na nossa alma. Azeite nas lâmpadas, mas azeite também nas vasilhas. Para que nós possamos continuar crescendo na vida de Deus. Para que quando o Senhor voltar, possa nos encontrar fazendo assim. Que no sábado e domingo do Elementiário mostre falando da vinda secreta do Senhor. Que de fato o Senhor possa nos buscar como as 5 prudentes. Que o Senhor possa nos encontrar fazendo assim. Invocando o nome do Senhor, reunindo no nome dEle, pregando o Evangelho, lendo a palavra de Deus. E finalizando aqui, irmãos, sobre a volta do Senhor. Quantos irmãos dormiram no Senhor? Que nós nem esperávamos. O irmão Dong, um deles. Quem diria que ele iria primeiro que eu? Até mesmo primeiro que você. Quem diria do irmão Reinaldo? Quem diria do irmão Esdras Mar e muitos outros que de Itaúna? Não vou citar o nome para não, às vezes, produzir tristeza em alguns da família. Quantos, por meio dessa Covid, afastou-se de Deus? O seu amor esfriou diante de Deus. Você afastou da presença do Senhor, deixando de vir nas reuniões. E até hoje, muitos ainda não conseguiram. Sempre arrumando folha de figueira, é a Covid, é a Covid. Por isso que Mateus 24, 12, 13 fala, com a morte quase todos se esfriariam. Mas fala também que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o versículo 14 fala que nós precisamos continuar pregando o Evangelho. Porque o Senhor quer tomar de volta o seu governo aqui nessa terra. E o Senhor conta com cada um de nós. Então, louvado seja o nome do Senhor, que por meio da vinda do Senhor, irmãos, né, aqui nessa palavra, né, fala da vinda secreta do Senhor, depois também fala ali também da vinda pública do Senhor, e também fala da manifestação do reino do Senhor. Por isso que por meio dessa palavra aqui, meu tempo já se foi, né, mas no Elementiário, no sábado e no domingo, aborda tudo isso, né, que eu e você possamos continuar, né, vigiando e orando, para que quando o Senhor voltar, o último versículo então que eu gostaria de terminar aqui, Mateus 24, 45 a 47. Seja amanhã, se o Senhor der a graça, né, tinha falado para os irmãos, talvez eles complementem essa palavra do aspecto, né, escatológico, mas depois também, dando tempo, nós podemos ruminar por meio, lendo, né, penetrando nessa palavra, né, ruminando mais, né, o encargo da palavra dessa semana, amém? Sobre a vinda do Senhor está às portas. Então, irmão, é uma exortação, uma advertência para nós. Aí, Mateus, então, 24, 45 a 47, gostaria de estar terminando aqui. O que diz? Quem é, pois, o servo fiel, seu Senhor, o achar fazendo assim? Aleluia. Então aqui fala
Quem é, pois, servo fiel e prudente, que o seu Senhor confiou aos seus conservos para lhe dar sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aleluia! O último parágrafo do Elementiário, domingo, fala que todos sejamos sóbrios e vigilantes, pregando o Evangelho, ativos no serviço da igreja e amando a volta do Senhor. Estamos no caminho certo. Vamos fazer a vontade de Deus, resgatar as pessoas, edificar a igreja. Jesus é o Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, irmãos. Você que vai estar ouvindo essa palavra, a vinda do Senhor está às portas. Que quando o Senhor voltar, Ele possa nos encontrar fazendo assim. Tendo azeite nas lâmpadas e nas vasilhas. Ó Senhor Jesus, correndo a carreira que nos está proposta. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite nós abençoamos cada irmão, cada irmã, cada ouvinte da palavra. Senhor, que de fato nós possamos estar vigiando e orando, que a vinda do Senhor está às portas. Ó Senhor, nos leva a depender de Ti, em toda e qualquer situação. Não apenas na hora da reunião, mas também no viver familiar, na vida social. Senhor, que nós possamos estar, Senhor, sendo um com o Senhor, restaurando o Seu governo nessa terra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos por mais essa palavra, uma palavra de exortação e uma palavra de vigilância. Jesus Cristo é o nosso Senhor.